Boa noite. Acidente com o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, mata 5 pessoas e deixa 50 feridas. Este é um dos destaques dessa edição de sábado do Jornal da Cultura. Furacão Irene chega à costa leste dos Estados Unidos e causa a morte de 4 pessoas. Sócrates deixa o hospital e engrossa a campanha por mudança na CBF. Direta já para presidente da CBF. Cursos profissionalizantes mudam a história de menores infratores em São Paulo. Torcida na madrugada. Vôlei feminino do Brasil vai à final do Grand Prix contra os Estados Unidos. E os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. Cerca de 400 mil pessoas saíram de Nova York temendo a chegada do furacão Irene. Embora tenha perdido a força, o furacão atingiu a Carolina do Norte com ventos de até 140 quilômetros por hora. Os desabamentos provocaram a morte de 4 pessoas nas áreas litorâneas, onde também já foram registradas inundações. Quase todo o litoral da Carolina do Norte foi varrido pelos ventos e as chuvas trazidas pelo furacão. A costa leste dos Estados Unidos, da Carolina do Norte até Nova York, é a área de maior impacto da tormenta. Mais de 600 mil residências e endereços comerciais estão sem energia elétrica por causa da queda de linhas de transmissão. Em Nova York, o estado de alerta foi mantido, apesar da perda de força dos ventos. A prefeitura pediu aos moradores que deixassem a cidade e muitos bairros já estão praticamente vazios. Algumas pessoas preferem ficar, alegando que se sentem seguras e que não acreditam numa ameaça séria para a cidade. Os serviços de metrô foram suspensos às estações mais próximas do litoral. Nos últimos 200 anos, Nova York só foi atingida por 2 grandes furacões. Em 1821, quando as águas do rio Hudson cobriram o extremo sul da ilha de Manhattan. E em 1944, ainda durante a Segunda Guerra, quando a água chegou a alcançar 1 metro na Times Square. 5 pessoas morreram num acidente hoje à tarde com o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. 50 ficaram feridas. O bondinho de Santa Teresa, zona sul do Rio, descia rumo à estação central quando descarrilou numa curva acentuada, derrubou um poste, bateu em um muro e tombou. 4 passageiros e o condutor morreram no acidente. Os ocupantes foram jogados a 10 metros do local. Ao menos 27 pessoas foram hospitalizadas. O bonde ficou totalmente destruído. O próprio secretário de Transportes do Rio, Júlio Lopes, admitiu que o bondinho não passava por reformas há muito tempo e que, além disso, estava muito lotado. A perícia investiga se o bonde perdeu o freio. Falta manutenção, claro. Nós estamos denunciando isso há muito tempo. Tem ação na justiça, tem várias ações, aliás, na justiça. E nada. O governo do estado do Rio informou que o transporte por bondes em Santa Teresa está suspenso até que as causas do acidente sejam determinadas. Em junho passado, um turista francês morreu ao cair de um bondinho que passava sobre os Arcos da Lapa. E o ex-jogador e titular do nosso cartão verde, Sócrates, teve alta hoje do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele ficou 8 dias internado. Sócrates, de 57 anos, sofreu uma hemorragia digestiva provocada por complicações no fígado. Na saída do hospital, o ex-jogador demonstrou grande felicidade e a mesma irreverência de sempre. Me ofereceram uma nova vida e cuja missão já está mais ou menos clara na minha cabeça. Dentre essas missões, eu já vou colocar em pauta aqui, que é uma importantíssima. Uma nova direta já para presidente da CBF. O Magrão ainda mandou um recado para os fãs do cartão verde. Quando volta pro cartão? Semana já, ué. Tchau, gente. Beijo, obrigado. Preso em Sergipe, o principal suspeito de estuprar e matar a supervisora de vendas, Vanessa Duarte. O crime foi cometido em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, em fevereiro. Edson Bezerra Gouveia, de 35 anos, foi preso na noite de sexta-feira em Cristinápolis, interior de Sergipe, depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Buda, ou Gigante, como é conhecido, estava no regime semiaberto quando Vanessa, de 25 anos, foi morta. Ele era vizinho dela em Barueri, na Grande São Paulo, e desapareceu logo depois da morte da jovem. Segundo a polícia de Sergipe, ele confessou o crime. A polícia investiga o assassinato de 5 pessoas de uma mesma família e o namorado de uma das vítimas em Santa Isabel do Pará, na região metropolitana de Belém.
Testemunhas contaram à polícia que 5 homens encapuzados invadiram a casa das vítimas, atirando para todos os lados. Uma jovem de 18 anos sobreviveu e está hospitalizada. A perícia analisa as cápsulas de espingarda calibre 12 usadas no crime. Menores infratores da Fundação Casa, antiga FEBEM, fazem cursos profissionalizantes durante o período em que estão internados. O objetivo é dar a esses jovens uma nova chance de acesso ao mercado de trabalho ao saírem da instituição. Bruno ficou 1 ano e meio na Fundação Casa, ex-FEBEM, depois de ser preso por tráfico de drogas. Lá dentro, fez um curso profissionalizante e há 8 meses trabalha como auxiliar de montagem. Consegui superar, a dificuldade que eu passei, então para mim está sendo uma coisa que mudou mesmo, de verdade. Segundo a Fundação Casa, 5.500 menores infratores entre 14 e 18 anos participam de 60 cursos profissionalizantes oferecidos dentro das unidades. E 160 que já deixaram a Fundação estão trabalhando. Eles vão ter uma oportunidade de escolher qual sociedade eles vão engajar, qual sociedade eles vão crescer. Para os jovens, os cursos profissionalizantes surgiram como uma oportunidade depois que deixarem a Fundação. Começar aí de novo, com a nova oportunidade aí de uma profissão nova aí. Parar de roubar também nessa. E seguir em frente agora nessa. Para o sociólogo, que se reuniu ontem com empresários e educadores na Fiesp, além de preparo, os jovens precisam de apoio para ingressar no mercado de trabalho depois que deixam a Fundação. Mas a maioria dos empresários ainda tem receio em contratar ex-internos. Acredito que para o empresário é muito interessante ele conversar com outro empresário que já teve a experiência de empregar um egresso e que deu certo. Esta empresária já contratou 2 ex-internos que fizeram um curso profissionalizante dentro da Fundação. Nós demos essa chance para eles e eles estão se desenvolvendo bem. E acho que todos os empresários poderiam, pelo menos, ter um trabalhando para com ele. Oportunidade é o que esses jovens querem. Só desta maneira vão conseguir realizar seus sonhos. Construir uma família, casa, ter meus bens materiais, ver os filhos dos meus filhos nascer, que nem meu pai viu, minha mãe viu também, né? Para falar sobre a ressocialização e inserção no mercado de trabalho desses jovens que já tiveram conflito com a lei, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Cultura o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB, é presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Boa noite, Ariel. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Márcia. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Cultura. Queria ir direto ao assunto. Na sua opinião, qual é a eficiência desses cursos profissionalizantes dados, por exemplo, pela Fundação Casa, para esses jovens que já vêm de uma situação complicada competirem com outras pessoas no mercado de trabalho? Primeiro que a gente tem que reconhecer que a Fundação Casa tem avançado no processo de regionalização do atendimento e também para superar a ociosidade, tendo cursos, tanto escola como a questão da profissionalização. Agora nós temos defendido tanto no Congresso Nacional, hoje existe um projeto de lei 1627 de 2007 que implanta um sistema nacional de atendimento socioeducativo e que prevê inclusive a obrigação de termos cursos que sejam certificados pelo próprio Sistema S, o Senai, do Senac, porque tem uma notoriedade desse trabalho, desse certificado, que nem precisa estar destacado que foi o curso feito dentro da unidade de internação, mas que foi certificado por instituições amplamente reconhecidas. E a necessidade de ter parcerias com as universidades, com as próprias escolas técnicas mantidas pelo governo estadual, isso tudo pode qualificar esse trabalho e dar mais objetividade para que os jovens se reinsiram na sociedade e também se insiram no mercado de trabalho. Hoje existe um número de quantos jovens estão nessa situação, ou seja, em conflito com a lei, estão internados e vão ter que enfrentar o mercado de trabalho ou em situação de risco? O último levantamento da Secretaria Nacional de Direitos Humanos mostra que nós temos 17 mil adolescentes cumprindo internação no Brasil, 7 mil deles no estado de São Paulo, outros 1.500 estão em semi-liberdade, eles passam a noite nas unidades e durante